Senhor, amada Igreja de Cristo, aqui estou para mais um momento, considero especial da minha vida como o vosso pastor. Estamos vivendo um momento, a Semana da Páscoa, este ano uma semana muito atípica, considerado o momento que estamos atravessando. Mas o fato de não podermos nos reunirmos para qualquer outro tipo de cerimônia, eu quero compartilhar um pouco hoje com a palavra do Senhor com os irmãos, desejando que Deus ele possa trazer aos nossos corações o que verdadeiramente significa a Páscoa para nós. E uma coisa que eu faço uma pergunta: será se nós de fato já fizemos essa celebração Páscoa, a passagem? Será se nós já passamos do estado de um homem descrente, uma mulher descrente, incrédulo, para um estado de confiança plena, de segurança, de convicção, de fé, certeza de que esta terra vai ficar para arder em fogo e os salvos desfrutarão na glória com o Senhor? Então, neste momento, eu gostaria de te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus. É um texto por muitos já bem conhecido. Capítulo 26, versículos 17 até o 25. Enquanto você dá um tempinho aí, eu regulo o meu som aqui, para não ficar tão agressivo ao seu ouvido esse fundo musical. O texto que eu tenho aqui, queridos, me diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou uma outra tradução vai dizer apenas ázimos, chegaram os discípulos junto de Jesus dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram conforme Jesus lhe ordenara, e preparavam a Páscoa. E, chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria, uma outra tradução diz, melhor seria, que não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, mestre? E disse: tu o disseste. Oremos. Senhor, é a tua palavra, como tal nós a recebemos para que venha trazer consolo aos nossos corações. Não queremos ser apenas religiosos, mas muito mais do que religiosos adoradores, servos contritos, livres para servir. E nessa hora nós rogamos que o Espírito Santo venha estar nos dando o verdadeiro entendimento daquilo que o Senhor tem nos dizer nesta palavra. No amor de Jesus, o Senhor. Amém. Pois bem, meus irmãos, quando nós observamos a atitude dos discípulos, hoje nós buscamos de alguma forma lembrar esse momento por ocasião da ceia do Senhor. Mas o ato de preparar ou preparar-se é uma obra prévia, também é uma composição. Agora, preparar a Páscoa, a cerimônia, o que na verdade significa Páscoa? Vamos observar que há vários dizeres acerca da Páscoa, mas a verdadeira, o sentido da palavra, conforme a origem,
diz o seguinte: a Páscoa judaica, conhecida pelos judeus como passagem, ou seja, significa passagem, e relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito há cerca de mais de 3.500 anos. A Páscoa judaica também, queridos, é uma tradição que ela se tornou milenar, isso vem atravessando milênios, e relembra a libertação do povo hebreu, mas os discípulos perguntaram a Jesus onde ele desejava que eles preparassem o ambiente para que eles celebrassem a passagem, a saída do Egito. E é interessante a resposta de Jesus, conforme nós observamos os versículos iniciais, aqui o versículo de número 18, e ele diz: ide à cidade. Agora, comecemos a pensar em algumas situações. Por exemplo, eu vou discorrer depois desse assunto, eu quero falar um pouquinho mais sobre alguma coisa, depois eu discorro desse assunto. Quando se aproxima a data da Páscoa, muitos símbolos que a prenunciam podem ser observados nos mais diversos lugares. Um exemplo banal pode ser constatado em quaisquer supermercados de médio ou de grande porte. Fileiras e mais fileiras de ovos de chocolate, não raro acompanhados de cartazes com imagens do famoso coelhinho da Páscoa. Entretanto, a despeito da popularidade desses símbolos, geralmente não cuidamos em conhecer a fundo os seus significados. Para saber mais sobre o símbolo da Páscoa, é necessário conhecer um pouco da história dessa celebração. E a história, com seus significados simbólicos na Páscoa, sabemos que a Páscoa é no mundo ocidental, para o mundo que é do mundo ocidental, desde o início da Idade Média. A celebração pelos cristãos, e assim como várias celebrações cristãs, possui vínculo com a tradição judaica. Ao longo dos séculos em que a Europa foi cristianizada, ou seja, evangelizada, muitos elementos de culturas pagãs também foram assimilados pela Igreja e conectados com seus sinais. Os símbolos mais citados acima, o coelho, os ovos, por exemplo, já eram símbolos presentes nas culturas do norte da Europa. A Páscoa para o mundo cristão marca a celebração da ressurreição. Observemos aqui um pouquinho de inversão de alguns valores, porque Páscoa significa passagem. E no mundo ocidental, nós começamos um tanto quanto inverso. É mais ou menos aquele trabalho que alguns locais fazem com pessoas dependentes químicas, que enclausuram algumas pessoas e elas, enclausuradas ali, começam a tocar Bíblia e oração e jejum. Um indivíduo que tem 40 anos de vida pregressa, e dentro de 2 dias eles já querem que ele esteja lendo Bíblia, falando em mistérios com Deus. E eu costumo sempre dizer que, isso foi só um parênteses que eu abri, aqui inverte-se a ordem, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem, corpo, alma e espírito. Então, em alguns ambientes inverte-se, assim como também na celebração da Páscoa. As pessoas querem começar do espiritual para o social e, finalmente, o carnal, que seria o moral. Então, na celebração, as pessoas já começam a colocar a ressurreição antes da crucificação, antes da prisão e antes da crucificação. Por quê? Geralmente, os símbolos que a ela estão associados remetem a essa ideia, que os ovos e o coelho faziam parte dos antigos rituais germânicos, ou seja, dos alemães, e representavam divindades ligadas à ideia de fertilidade, como Ostara, deusa da primavera. Como a primavera é a estação do ano em que há também
uma espécie de renascimento da vegetação após os invernos rigorosos na Europa. Esses símbolos passaram a representar também a ressurreição de Cristo. Observe que eu estou falando um pouquinho sobre a inversão. Quando se salta, eu estou falando de um pouco da tradição, quando se salta já, ao invés de celebrarmos a passagem, já vamos direto à ressurreição. O coelho entre os germânicos era o primeiro animal a sair da toca, após o inverno começar a reproduzir-se. Ovos, esses por sua vez, para os momentos, para os mesmos povos, eram pintados e ornamentados para serem entregues como presentes durante a primavera. Agora vamos observar um pouquinho o pão ázimo, o que isso viria a significar. Porque no momento da celebração, quando eles estavam preparando, quando Deus recomenda isso, então o tempo deles era muito curto no Egito, não tinha tempo para fazer tanta coisa. Por esta razão, eles não podiam deixar a massa mais que 18 minutos descansando, que era o trigo, a cevada, a própria aveia. Elas eram preparadas muito rapidamente, alguns tipos de cereais, e não podia ficar mais que 18 minutos, pois, caso contrário, eles fermentariam. Pois bem, queridos irmãos, quando nós observamos esse pão ázimo, era justamente por isso, para não ter composição. E dado o momento de vida que era rápido, tinha que correr com a cerimônia, até porque não tinha tanto tempo para preparação por causa da saída do Egito, eles tinham que seguir caminho. Agora vamos parar para observar que na preparação da verdadeira celebração da Páscoa, haviam alguns, e há ainda, os judeus ainda fazem questão de fazer isso, alguns símbolos, alguns elementos que integram a Páscoa dos judeus, que é a erva amarga, é o pão ázimo, e nós temos aqui o cordeiro. São 3 elementos infalível. Então observemos da seguinte forma: o ázimo já acabo de explicar, um pão sem fermento, pureza, por causa do estado que não podiam se contaminar mais com nada do Egito. A erva, uma tipologia da amargura que o pecado causa, ainda hoje é inserida. Nós temos a chicória e algumas outras ervas amargosas que, por sinal, tem algumas indicações de tratamento estomacal, coisa do gênero. Mas o principal era o cordeiro, aonde eles comiam durante a noite, e o que sobrasse até o amanhecer, ele era queimado novamente. Por esta razão que alguns de vocês que já devem ter observado, quando eu celebro ceia do Senhor, aí você vai dizer: pastor, mas o senhor ainda está preso a isso? Sim, irmãos, porque eu tenho um pouco de princípio que às vezes nós queremos anular o Velho Testamento em detrimento do Novo, e com isso nós anulamos os dois, porque nós não atentamos para o Velho e tampouco vivemos o Novo Testamento. Então a ordem era: se nós estamos celebrando, os elementos que sobram, que foram consagrados, terminou a ceia, cabe ao sacerdote consumir de alguma forma. No caso deles aqui, queimavam, jogavam lá no fogo e queimava, para que ninguém pudesse mais alimentar-se daqueles elementos. No meu caso, eu costumo às vezes, se é 2, 3 pedaços de pão, eu como 2 cálices, eu consumo, porque eu sou sacerdote, ainda me sinto nessa liberdade, mas às vezes eu chego a enterrar. No caso da nossa igreja, agora não tem nem terreno para a gente enterrar, tem terra ali para enterrar. Muito bem, voltando aqui para dentro. Quando os discípulos perguntam a Jesus o que ele queria que fizesse, eu quero chamar a atenção para uma situação que ocorre também por ocasião da celebração da ceia. Por ocasião da celebração da ceia, sim, que é um momento que nós celebramos todos os meses, lembrando a morte e ressurreição de Cristo. Sabe, irmãos, por ocasião da celebração da Páscoa, também era um momento de confissão, onde as pessoas iam ali queimar os seus sacrifícios, fazer
sua oferenda e tal, todos comiam juntos. E eu vejo aqui Jesus mostrando esse momento de celebração como um momento muito agradável para a igreja, mas muito triste para quem recebe a revelação. No caso, nesse momento, quando Jesus assenta-se com eles, ele expõe que um deles o trairia. E é interessante que a curiosidade está em todos os lugares e a vigilância em quase nenhum. A curiosidade é diferente de vigilância. A curiosidade não ajuda em nada, mas a vigilância sim. E os discípulos então começam a interrogar o mestre. Mestre, porventura sou eu? Mestre, sou eu? E Jesus faz outra revelação. Diz, olha, aquele que comigo mete a mão no prato, esse haverá de me trair. E era Judas Iscariote que de fato estava colocando a mão naquele momento e ele disse, porventura sou eu, Senhor? E ele disse, tu disseste. Eu não disse nada, só disse que alguém. Dei aqui uma dica de quem vai me trair. E então, queridos, vamos pensar na seguinte situação. Nós aceitamos Jesus, significa que nós passamos do Egito para a terra, o caminho da terra prometida. A promessa era Jesus, nós aceitamos a Cristo. Mas ainda temos que comer as ervas amargas? Sim, é onde nós vamos, de alguma forma, abdicar das nossas ações anteriores, visto que as ações anteriores, elas geraram amargura, tristeza, algumas das quais machucam-nos ainda até hoje, porque por mais que nós tenhamos abandonado através de Cristo, mas ainda assim segue em nós as marcas negativas e fico, porque se vocês observarem aqui, ó, eu tenho um corte aqui há cerca de 41 anos, fará em setembro. Eu cortei isso daqui. O corte cicatrizou, mas está aqui a cicatriz. Eu tenho. Então algumas coisas do passado já morreu, está em Cristo, já morreu, fez tudo novo. Mas você às vezes se depara com algumas situações que te marcou e você acaba. Isso são as ervas amargas que você tem que comer. O pão fermentado, sem fermento, aliás, às vezes você tem que viver algumas situações que ela requer urgência. São atitudes que você tem que tomar de urgência. Aqui os discípulos foram lá, prepararam os ázimos e organizaram, certamente assaram o cordeiro, que ele não podia ser frito, ele tinha que ser assado, preferencialmente assado. Ele era assado inteiro, tirado só as vísceras e assado à moda do índio. E é interessante que eles sentam-se. À mesa havia o pão, havia a erva, havia o vinho e, por fim, a carne. Então vamos observar o seguinte. A Páscoa, hoje, propriamente a que é celebrada, ela tem um aspecto comercial. Os irmãos observam que este ano está sendo um ano totalmente atípico. Os supermercados estão timidamente organizados, mas nos outros anos tem sido assim, aquela estrutura colossal de chocolate de mais de quilo. E então observemos que mesmo na celebração sempre há uma influência do capitalismo tentando tirar benefícios disso daqui. Como nós observamos, como eu falei para os irmãos, o que ocorria por ocasião ali dos europeus, a celebração dos europeus, eles faziam aquilo dali, era coisa de mero, irmãos. Não vamos apenas criticar, vamos observar o seguinte, eles faziam, nós fazíamos. Eu não vou dizer assim, o meu caso, eu nunca fui ligado a tantas situações dessa natureza. Mas dentro da minha casa teve algumas vezes, assim, o chocolate eu sempre que pude comprar, eu comprei, nós comemos. Minha esposa, desde muito cedo, já instruiu os nossos filhos no caminho a ser seguido, tanto é que os meus filhos
não fazem isso. Não, eles não têm como regra, eles não aprenderam como regra. Coelho, nada disso. Chocolate quando dá vontade, tem dinheiro para comprar, vai lá e compra. Mas é interessante, vamos observar o seguinte. Eu olho para o coelho. Como diz a história, como diz a tradição, o coelho até hoje é presente na celebração da Páscoa, inclusive da Páscoa ímpia. E muita gente coloca sem saber, substitui. Se é que nós temos o coelho, temos o cordeiro. Coloquemos o cordeiro. Fará uma grande diferença? Claro que fará uma grande diferença. A criança vai dizer, mãe, mas eu quero o coelho. Vamos ensinar. Olha aqui, a Bíblia diz assim, instrui a criança no caminho em que deve andar, que ainda quando crescer dele não se desviará. E nós pecamos nisso daqui. Eu parabenizo muito a minha esposa por ter tomado essa atitude. Esse foi o papel que ela assumiu e esta foi a obra que ela realizou e os nossos filhos são abençoados, graças a Deus. Então veja só, eles trocaram, porque o coelho, na simbologia deles ou na imaginação deles, era o primeiro animal a sair da toca. Então eles não estavam celebrando a passagem, eles já estavam celebrando a ressurreição. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui, e glorifica a Deus, porque Jesus é o único ser humano falecido na face da terra, legalmente sepultado, mesmo assassinado, mas legalmente sepultado, que não teve registro de óbito. Observe isso daqui, querido. Ele é assassinado sexta-feira à tarde, onde o cartório já estava fechando. Sepultado antes do pôr do sol, por causa da tradição judaica. Sábado não podia abrir o cartório por causa da tradição judaica. Domingo que o cartório poderia abrir para fazer o registro da morte de Jesus, tiveram que registrar a ressurreição, pois ele, glória a Deus, já havia ressuscitado. Então, levanta o coelho como símbolo de ressurreição, o primeiro a se levantar, o primeiro a sair da toca. E isso vai sendo propagado. O ovo de chocolate, justamente porque era os presentes. Mas hoje, até muitas igrejas evangélicas, alguns líderes religiosos não têm a coragem de dizer para os seus líderes de departamentos para que não promova aquilo dali, pois é uma simbologia pagã dentro da igreja cristã evangélica. Pagã. E se você está fazendo na sua casa, você está fazendo uma celebração pagã também. Porque alguns irmãos fazem isso nas suas próprias casas. Ah, pastor, meu filhinho, ensine, querido. Ensine. Olha, ensinar é a melhor coisa que existe. A Bíblia não diz assim, cria, ela diz instrui. Criar é algo diferente de instruir. Instruir é investir tempo. Demanda de tempo. Você se assenta com alguém para instruir. Então, quando os discípulos celebram, não tinha coelho, não tinha ovo de Páscoa, mas tinha Jesus vivo ainda, preparando-se para a sua crucificação. Tinha Jesus revelando algo de errado entre eles. E ainda hoje, queridos, quando nós olhamos para essas situações, eu quero te chamar a atenção, no sentido de dizer, igreja, o que nós estamos preparando para o Senhor? Não deve ser uma vez no ano, mas todos os dias ornamentarmos o templo para que o Senhor venha, como Deus fazia ao final do dia no Éden com Adão e Eva. Assente-se conosco, sorria conosco. E o que seria hoje ornamentar, pastor? O senhor está acabando de falar aqui. Não estou falando que é pecado. Eu não disse que é pecado. Eu disse que é uma festa pagã fazer isso daqui. Você organizar sua casa com imagens de coelho, desenho de coelho, foto de coelhos e, quem sabe, até o próprio coelho, ovos de chocolate, coisa do gênero. Nada disso. Por que você não ornamenta o seu templo
Para todos os dias o Senhor está presente, com oração, com leitura da palavra, com meditação, com jejum. Isso é ornamentar. Isso é uma ornamentação, porque o Espírito Santo vem habitar em você. Então, neste dia, eu quero que você medite sobre isso e pense muito bem no que temos feito e por que não temos feito melhor. Ah, pastor, eu não sabia. Glória a Deus. Então, hoje eu estou te dando uma luz sobre o que isso significa. Vamos preparar a ceia do Senhor, a passagem. Vamos fazer uma passagem real. Saímos do Egito, deixamos o pecado, alguns de nós deixamos a prostituição, o adultério, alguns de nós deixamos a mentira, o engano, a trapaça, a corrupção, alguns de nós deixamos o tráfico de influência, seja de outras coisas. Enfim, nós deixamos o mundo para o mundanismo, não o mundo cósmico, mas o mundanismo para trás, por causa de Cristo. Então reflita nisso. O Cordeiro, ele não está morto. O nosso Cristo já ressuscitou. Não é o coelho, é o nosso Cristo ressurreto. Se você quiser e puder preparar uma bela ceia aí junto com os seus, aproveite e faça. Para comer cordeiro, não me chame, porque eu não como. Mas fique você à vontade. Agradeçamos ao Senhor. Amado Deus, neste momento, Senhor, agradecemos ao Senhor por sua sublime graça de amor e de poder. E rogamos no precioso nome de Jesus, o Salvador, que o Espírito Santo esteja a agir nas nossas vidas para que consigamos ter um entendimento daquilo que o Senhor em Deus tem preparado para a glória de Cristo, Senhor. Amém.